Amores, aqui é o professor Diogo Xavier, estou morrendo de saudades, mas vamos embora continuar nossos estudos sobre a dissertação argumentativa. Já falamos sobre a estrutura da dissertação, sobre noção de tese, de planejamento básico, a noção de introdução, de fato e opinião. Agora vamos para os tipos de desenvolvimento, tá? Só relembrando, o desenvolvimento, cada parágrafo de desenvolvimento, que eu recomendo 2 inclusive, deve ter fato e opinião. Tá? Essa opinião vai ser aspectos relacionados ao problema. Então, o problema central, as causas, as consequências do problema, a gente considera a opinião. Os fatos vão ser as informações do seu repertório sociocultural que você usa para comprovar a existência dessa opinião, ou comprovar a relevância, a veracidade dessa opinião, tá bom? Vamos embora sem mais delongas. A argumentação é um recurso que tem como propósito convencer alguém para que esse tenha a opinião ou comportamento alterado. Claro que o corretor não vai ler, né, e vai ser influenciado por cada redação que ele lê que tiver um bom argumento. Na verdade, o que ele vai avaliar é que se o seu argumento é bem estruturado, é bem construído, mas o propósito básico inicial de um argumento é comprovar, é convencer da validade das suas opiniões. Bem, existem inúmeras formas de argumentar que você pode escolher de acordo com o tema, de acordo com o seu objetivo, de acordo com a sua bagagem de informações. Em geral, essa argumentação vai acontecer quando a gente usa fato para comprovar uma opinião, tá? Para quem tem acesso à apostila, dá uma olhada no tópico 4, que fala bem sobre essa questão de opinião e de fato. Vamos ver algumas dessas formas possíveis de argumentação, ok? Com exemplos. Primeiro, comparação ou exemplos constatáveis. O que seriam os exemplos constatáveis? Seria algo que acontece no dia a dia que todo mundo já viu ou já ouviu falar. Então, é um argumento mais fraco, inclusive. Se você puder fortalecer com outro no mesmo parágrafo, melhor. Que aí mostra um repertório sociocultural mais abrangente. Mas é uma forma de argumento, tá? Então, bora lá. A desigualdade de gênero começa muitas vezes na família, primeira instituição social presente na formação do indivíduo. Se você quiser fortalecer isso aí, caberia, quem sabe, citar Durkheim sobre as instituições sociais. Mas, enfim, não é esse o foco agora desse tipo de argumento, tá? Veja que aqui a gente tem a opinião. A primeira frase aí teve a opinião. É possível perceber isso no fato de que, em geral, famílias costumam dar liberdades e deveres diferentes a meninos e meninas. Enquanto àqueles são dadas liberdades de sair até tarde, namorar e pouco ajudar em casa, às meninas são impostas restrições e atribuídos os afazeres domésticos. Ponto. Houve a argumentação aí da seguinte maneira. A opinião é que a desigualdade de gênero começa na família. A comprovação, o fato, o argumento é que as famílias muitas vezes fazem essa divisão desigual de direitos e deveres, beleza? É interessante finalizar o parágrafo com uma frasezinha que reafirme a ideia defendida nele. Então, dessa forma, fica visível que a forma como os pais criam os filhos já dá início a esse tipo de desigualdade. Pronto. Então, eu reafirmei a opinião que foi jogada lá em cima, depois de ter usado argumentos para comprovar. É uma forma de confirmar que você está sendo argumentativo, né? Você está dissertando e argumentando ao mesmo tempo, para não ter muita cara de texto informativo. Outro exemplo de fato constatável, nesse caso. O primeiro foi comparação, e essa comparação também foi usando fatos constatáveis, que é a forma como meninos e meninas são criados em geral. E agora, outro argumento com fato constatável. É comum ver em semáforos e coletivos de grandes centros urbanos crianças vendendo balas, limpando para-brisas, perdendo um trocado. Tal situação mostra que, de fato, o trabalho infantil continua presente não só em lavouras, mas aos olhos de grande parte da sociedade que acaba por não intervir. Aqui o caminho foi diferente. No parágrafo anterior, primeiro veio a opinião, depois o fato para comprovar.
Aqui começou com um fato constatável, que são as crianças nos semáforos e coletivos, e depois é que vem a conclusão sobre esse fato, no caso, a opinião. Né? O segundo período, aí tal situação mostra que é a opinião que está sendo comprovada pelo fato que foi citado primeiro, ok? Então, só analisando aí esse segundo parágrafo. As premissas. Aqui é uma estrutura, inclusive, de argumentação no pensamento aristotélico, aquela estrutura de premissas que levam à conclusão. Então, eu tenho uma premissa geralmente mais genérica, uma premissa mais específica, e eu tenho uma conclusão que comprova alguma coisa. Na apostila tem um link, uma sugestão de link sobre isso aí, tá? Tem uma série de vídeos no canal Alimente o Cérebro, que fala sobre argumentação na visão filosófica. Inclusive, essa série teve uma primeira edição, teve uma segunda edição, que é o que tem um link aí na apostila, e está sendo lançada uma terceira edição, ou seja, o autor lá, o dono do canal, está repostando esse material, esse conteúdo sobre argumentação na visão filosófica, numa visão mais seguindo a lógica, né, que a filosofia tem uma relação muito próxima com a lógica. E ele está fazendo esse vídeo de maneira mais atualizada, enfim, melhorado. Então é interessante que vocês vejam aí essa série de vídeos, mas vamos continuar. As premissas, no caso são as afirmações, de que o trabalho infantil é testemunhado nos centros urbanos e que se houvesse intervenção, o trabalho infantil não seria visto. Qual é a conclusão que eu tiro disso? Qual é a opinião que eu estou defendendo? Que o trabalho infantil persiste sem intervenção. Foi isso que aquele parágrafo tentou provar. O trabalho infantil persiste sem intervenção. Quais são as premissas? O trabalho infantil pode ser visto ainda nos centros urbanos. Outra premissa. Caso houvesse alguma intervenção, o trabalho infantil não seria tão visto, tão presenciado. Ou seja, o que é que eu posso concluir? O trabalho infantil continua sem alguma intervenção efetiva. Pronto, essa é a opinião que está sendo defendida. Isso aí é a lógica aristotélica, tá? De construção de argumento, mas vamos seguindo. Outro tipo de argumentação é o fato histórico. Vamos lá. Os meios de comunicação, em especial por meio das propagandas, têm forte poder e influência na sociedade. Prova disso é que no regime nazista de Hitler, a propaganda e o espalhamento de notícias falsas eram essenciais para sua continuidade no poder. Ademais, a imprensa, método de replicação de textos sem a necessidade de cópia manuscrita, foi responsável por difundir os ideais do iluminismo e derrubar governos absolutistas. Aí houve dois argumentos históricos, um na época do nazismo, outro na questão da imprensa no iluminismo. Para quê? Para provar a afirmação que está aí no começo, a opinião de que, aí é um juízo de valor, de que os meios de comunicação têm um forte poder de influência na sociedade. Tá? Dependendo do tema, você pode precisar comprovar isso para poder discutir o problema central. Mas sempre lembrando, é interessante que haja uma frasezinha no final que resuma a opinião que foi defendida. É interessante, não é obrigatório, mas é interessante e é algo frequente em relações que tiram nota máxima. Uma frasezinha que faça um fechamento do parágrafo, reafirmando a opinião que foi discutida nele. E, se possível, vejam que esse parágrafo não dá indícios de qual é o tema geral do texto. Então, que essa última frase também dê um link, faça um link com o tema. Então, por exemplo, se o tema é trabalho infantil, eu posso fazer uma última frase reafirmando esse poder de influência dos meios de comunicação, né, das propagandas, e relacionando a questão da publicidade infantil, que é o tema geral. Ok? Vamos seguindo. Inclusive, fato histórico é uma forma de argumento muito interessante e é forte, tá? Mas, claro, lembrem que o fato histórico é só uma forma de comparação ou de explicação de alguma coisa, mas o foco da redação deve ser o Brasil atual. Números e estatísticas também é uma forma interessante de argumentação. Leve em consideração que você pode utilizar até um dado do texto motivador, mas é interessante também que ainda nesse parágrafo você tente usar outra forma de argumento. Vi algumas redações analisadas do ano passado, 2019, que tiraram nota máxima. Algumas delas tiveram
utilizaram estatísticas do texto motivador, mas foi só para dar uma ilustrada, para dar uma reforçada, mas no mesmo parágrafo traziam outra forma de argumentação. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou falando de usar dado do texto motivador. Porque dificilmente você vai lembrar dados estatísticos. A chance é pequena, você pode lembrar da sua bagagem de informações. Existe essa chance, mas é muito pequena. Então, para usar dado estatístico ou dados numéricos, há uma probabilidade de você querer usar do texto motivador. Se usar, utilize de forma bem contextualizada um único dado e tente fortalecer a argumentação no mesmo parágrafo. Exemplo: as taxas de suicídio entre os jovens continuam a crescer, em decorrência do descaso da saúde mental, bem como falta de diálogo no âmbito familiar. Então tem o seguinte: as causas do problema estão aí citadas, que é o descaso com a saúde mental e a falta de diálogo no âmbito familiar. E a afirmação em relação ao problema é que o suicídio continua crescendo entre os jovens. E aí, para comprovar isso, inclusive está aí a estrutura, né? Prova disso, isso ressalta bem a ideia de que tem uma opinião sendo comprovada, é que, segundo pesquisa realizada pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, os índices entre adolescentes cresceram em 24% de 2006 a 2015. Ponto. E aí é interessante, como eu tinha falado antes, uma última frase para fechar o desenvolvimento e reforçar a opinião defendida. Notícia é uma forma de argumento ou referência a um documentário, também é uma forma de argumento. Exemplo: a vítima de relacionamentos abusivos pode, como consequência, desenvolver problemas de autoestima e se afastar de familiares e amigos. Em casos mais graves, a não aceitação de um término de relacionamento ou o ciúme excessivo pode levar ao feminicídio, como no caso da adolescente Eloá Cristina. Antes de continuar, a gente teve a opinião, logo do início, que as consequências de relacionamentos abusivos podem ser afetar a questão psicológica, né, a autoestima e afastamento de familiares e amigos, e o feminicídio em caso mais grave. E aí o argumento utilizado foi para provar a questão do feminicídio. Como no caso da adolescente Eloá Cristina, assassinada em 2008 devido ao fim do namoro, bem como Isabela Miranda, agredida e queimada viva pelo companheiro em 2019, após ele confundir com traição o estupro que ela sofreu do cunhado. Então veja, duas notícias. Peraí, o senhor não falou que era do G1, que era do Globo.com, que era, sei lá, do N10, do Jornal Nacional. O senhor não falou como é que é a notícia. É uma notícia e eu recomendo que notícia seja citada dessa forma. Você vai falar do fato em si. Eu falei o nome, falei o ano e falei o que aconteceu. Isso é suficiente para que, como é uma notícia de conhecimento geral, não use outro tipo de notícia local, por exemplo. É uma notícia bem divulgada de conhecimento geral, é o suficiente para o leitor reconhecer essa notícia, ou caso não conheça, se ele buscar, ele vai facilmente encontrar, porque ela foi amplamente divulgada. E por ter sido amplamente divulgada, não pertence, a informação não pertence a um veículo específico de informação. Ela é de domínio público. Então, recomendo que citem notícia dessa forma. Não precisa dizer a fonte. É só dar detalhes que façam o leitor lembrar que notícia é essa. Tá bom? De novo, é interessante que haja uma frase no finalzinho desse parágrafo para reforçar, já que notícia deixa uma cara de algo muito informativo. Então é interessante que uma última frase eu digo: portanto, de fato, são graves as consequências do relacionamento abusivo, seja a questão psicológica, seja até o assassinato. Ponto. Então eu reforcei o problema que está sendo discutido, as consequências do problema. Tá bom? Seguindo, lei. A lei também é um argumento muito forte, muito legal de se usar, tá? Em especial a Constituição de 88, nossa Carta Magna, nossa Carta, eu esqueci o nome, o termo específico, mas enfim, ela é considerada a Constituição Cidadã ou Constituição de 88, e como eu sou inquieto, eu vou pesquisar aqui o nome desse negócio, Carta Cidadã, pode ser usado, tá? Constituição Federal
ou carta... É carta magna mesmo. Está correto, tá? Então, posso me referir a ela como carta magna, mas é interessante que eu fale disso depois que eu já citei como Constituição de 88, ou Constituição Federal de 88, ou algo do tipo, tá? Vamos lá para o exemplo. O artigo 231 da Constituição Federal de 1988 garante direitos dos indígenas à terra, compelindo, na verdade... não é competindo. Competindo no sentido de compete a, é da competência da União, é dever da União. Competindo à União demarcar e garantir sua ocupação pelos povos de direito. Na prática, entretanto, constata-se o desrespeito a esse direito, uma vez que nos últimos governos a quantidade de demarcações foi reduzida drasticamente, até que, em 2019, a função passou a ser do Ministério da Agricultura, o que torna ainda mais difícil a execução dessa lei. Ponto. Veja, a lei foi utilizada para falar de um direito que existe. O problema é o não cumprimento desse direito. Então já houve uma argumentação, já houve um fato sendo usado para ressaltar uma opinião. E aí houve mais um argumento para fortalecer, que é o fato de que no novo governo federal, né, que assumiu em 2000, na verdade em 2019? É isso mesmo, 2019. Que assumiu em 2019, a função de demarcação territorial, que era do Ministério da Justiça, passou para o Ministério da Agricultura. Veja, os maiores conflitos de terra em relação à demarcação de terras indígenas e à ocupação é por, geralmente, grandes proprietários de terras da agropecuária. Então a agricultura e a pecuária influenciam negativamente nessa questão. Então como é que eu vou botar para o Ministério da Agricultura, que vai atender preferencialmente, predominantemente aos interesses da agricultura, algo sobre a demarcação territorial dos indígenas? Mas enfim, está aí a argumentação, tá? Além da lei, foi utilizado um fato de 2019 para fortalecer a argumentação desse parágrafo. Obras. Eu posso utilizar obras como argumento no desenvolvimento? Posso. Poder eu posso. Mas a preferência das obras é que sejam usadas na introdução. Tá? Na introdução, como forma de contextualização, é mais interessante, porque enquanto argumento é um pouco mais fraco. Tá? Bora lá. Exemplo. O estereótipo do indígena como preguiçoso e pacífico sustenta a invisibilidade social dos povos nativos, uma vez que a população em geral desconhece as dificuldades por eles enfrentadas e não exige mudanças no poder público. Prova disso é a canção Baila Comigo, muito difundida na voz da cantora Rita Lee. Um dia eu quero ser índio, viver pelado, deitado na rede, ser um bicho preguiça. Aí houve um corte na música, então eu representei com esses parênteses com os pontinhos, as reticências. Percebe-se com isso que o desconhecimento da realidade desse grupo agrava os desafios a serem vencidos. Vê só. Qual é a tese defendida? Qual é a opinião defendida nesse parágrafo? É a de que a visão estereotipada do indígena acaba fazendo com que a população, não conhecendo a real situação deles, acabe não exigindo mudanças do poder público. Essa é a opinião. E aí uma comprovação dessa visão estereotipada foi a música de Rita Lee. Então serviu como argumento. E veja que essa frase final que eu sempre estou falando, que é interessante do desenvolvimento, está aí presente. Percebe-se com isso, sempre alguma expressão conclusiva, que o desconhecimento da realidade desse grupo agrava os desafios a serem vencidos. Ok? Vamos lá, continuando. Outra forma de argumento é o conhecimento científico. Tá? Se possível, é interessante que ele seja acompanhado de outra forma de argumento, mas, pelo conhecimento científico, eu já demonstro dominar a área, né, as áreas de conhecimento relacionadas ao tema. As usinas hidrelétricas não são uma fonte tão renovável e limpa quanto se costuma difundir. Essa é a opinião do parágrafo. Essa é a opinião que está sendo defendida, é um juízo de valor. Em primeiro lugar, aí está a discussão, né, comprovando. Ela é sazonal. Isso é um termo da geografia, isso demonstra domínio diário do conhecimento. Ou seja, depende das estações chuvosas. Sazonal depende das estações do ano. Nesse caso, para o tema
se fala das estações chuvosas. Havendo risco de baixa produção em períodos de estiagem. Além disso, o resto de matéria orgânica nas áreas alagadas para represamento decompõe-se e emite o metano, gás que agrava o efeito estufa. Então, dois dados científicos, a noção sazonal, que vem da geografia, e a noção dessa decomposição e a emissão do metano, são conhecimentos científicos que provam que as hidrelétricas não são uma fonte renovável e limpa, ok? Beleza, então aí caberia uma frasinha final para reforçar essa opinião. Contestação, contestação é mais uma estratégia de apresentação de opinião e argumento do que o argumento em si, tá? Como assim? Eu vou citar uma ideia amplamente aceita e depois eu vou discutir, eu vou discordar dessa ideia para mostrar o meu ponto de vista. É interessante que eu fortaleça com outras formas de argumento. Ó, há quem duvide da capacidade de convencimento dos meios de comunicação. No entanto, isso aí é uma redação sobre a publicidade infantil, tá? É o primeiro desenvolvimento que está provando o juízo de valor. No entanto, tais artifícios já foram responsáveis por mudar o curso da história. A imprensa, no século XVIII, disseminou as ideias iluministas e foi uma das causas da queda do absolutismo. É impossível, portanto, negar o impacto provocado por um anúncio ou uma retórica bem estruturada. Nesse caso, houve a discordância de uma ideia amplamente aceita. No caso, aí foi a questão daquelas pessoas que duvidam da capacidade de convencimento dos meios de comunicação. Tá? Outro exemplo de contestação que eu poderia utilizar é dentro do tema violência contra a mulher ou algo relacionado, eu poderia desconstruir a frase, o ditado popular de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. E eu vou citando entre aspas, tá, para mostrar que é informal, e vou mostrar e argumentar que isso na verdade é uma política, é uma cultura de não intervenção e que é prejudicial, ou seja, em caso de brigas, né, em caso de agressão física ou verbal, enfim, qualquer forma de agressão contra a mulher, em brigas de relacionamento, deve haver intervenção sim. Então, eu vou contestar essa ideia. Vamos lá, argumento de autoridade. Vamos finalizar com a melhor parte. Veja só, algo que está presente em grande parte das gerações que tiraram 1000 em 2019 e em 2020. Citação. Mas a citação não serve somente, não é simplesmente uma forma de mostrar que você sabe alguma coisa. Não é simplesmente você dizer, ó, eu tenho essa frase decorada de um fulano de tal que tem um nome difícil, então vou impressionar o corretor com isso. Não. A citação deve ser usada para provar alguma coisa, para argumentar no desenvolvimento. Então não é só citar a frase e automaticamente você caiu nas graças do corretor de jeito nenhum, tá bom? Então vamos ver exemplo, vamos ver o conceito, depois a gente vai para os exemplos, tá? Ó, por meio do argumento de autoridade, o autor pode mostrar que mais alguém concorda com as ideias defendidas no caso da comprovação, ou que mais alguém concorda que uma determinada situação é oposta ao ideal, contraste. Resumindo, eu vou usar a citação de duas maneiras diferentes, pelo menos as que eu vejo com frequência. Se vocês pensarem numa outra, me digam e a gente avalia. Mas o seguinte, ó, duas formas que eu posso usar a citação. Uma, para comprovar. Ó, eu vou dizer que o problema tem relação com os papéis sociais impostos à mulher. Ou seja, a mulher recebe desde que nasce, desde muito cedo, a imposição de que tem que ser cuidadora do lar, tem que ter jeito para cozinhar, isso e aquilo, pipipi, papapá. Beleza. E aí eu posso citar Simone de Beauvoir, porque ela fala sobre essas imposições sociais quando ela diz ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Então eu usaria a frase de Simone para comprovar, aí seria a comprovação. Por outro lado, eu posso falar da questão ambiental, por exemplo, e dizer que o ser humano, né, no último
nos últimos séculos tem devastado, destruído e tal, tal, tal. Posso falar de alguma coisa específica ou poluição. É bom não citar vários exemplos. Pega um e explica melhor e aprofunda, enfim. E aí, se não me engano, é Hannah Arendt que fala que a Terra não é exatamente dessa forma, tá? Tô lembrando a ideia dela, não necessariamente a frase. É de que a Terra não é do homem, ela é dos homens. A pluralidade é que determina aí a nossa vivência na Terra. E aí, na verdade, quando ela diz isso, ela está falando que a Terra é de todos e para todos, então todo mundo tem que cuidar e ela deve ser para todo mundo, seja de agora, seja as gerações futuras. Então, aí veja, a realidade que eu mostrei é que o ser humano não vem cuidando do meio ambiente adequadamente e para Hannah Arendt, a função da gente é cuidar da Terra para que todos possam usufruir. Então, veja que está tendo uma contradição aí entre o que Hannah Arendt diz que é o ideal e entre o que acontece na prática. Então eu posso usar Hannah Arendt para contrastar e dessa forma mostrar que o que o ser humano tem feito é realmente um problema. Dizer que realmente ali não está legal, não está certo, tá bom? Essa é a citação no caso, para fim de contraste, tá bom? Então comprovação, contraste são as duas formas aí que eu penso para utilizar. E aí essa citação pode ser feita de forma direta ou indireta. Veja que Hannah Arendt, eu não lembrava exatamente a frase dela. Então não dá para eu abrir aspas, colocar a frase e fechar, porque eu não sei a frase dela, eu não vou inventar uma frase que ela não falou. Então o que é que eu faço? Eu cito de maneira indireta, sem as aspas. Já a forma direta é quando eu lembro cada palavrinha que o indivíduo proferiu. Claro, a maioria dos pensadores que a gente utiliza são de fora do país, escreveram em língua diferente da nossa. Então, o que eu vou usar como sendo a citação direta, na verdade, é a tradução mais consagrada da frase do indivíduo. Por exemplo, Thomas Hobbes, né, que é um pensador inglês, a frase mais a tradução mais consagrada de uma determinada frase dele é: o homem é o lobo do homem. Já vi em outros lugares: o homem é o lobo do próprio homem, mas o homem é o lobo do homem é a frase que eu vejo com mais frequência, então eu considero que essa é a tradução oficial, então essa eu posso usar entre aspas como sendo a citação direta, tá bom? Importante, não use citação, no caso, não use uma frase que não é exatamente o que foi dito como sendo direta, com aspas. Também não use de jeito nenhum a frase exata sem aspas. Isso aí vai ser considerado plágio, por exemplo. Enfim, então vamos lá para os exemplos. Citação direta primeiro. A desigualdade de gênero, em parte, sustenta-se devido aos papéis sociais impostos desde o nascimento às mulheres. Eita, eu antecipei a ideia. Mas enfim, são ensinadas a cuidar de bonecas como se fossem filhas, cozinhar, realizar afazeres domésticos. Veja que esses exemplos dados já servem como uma forma de argumentação, só que é uma argumentação mais fraca. Vão fortalecer com o argumento de autoridade. Ó, a filósofa Simone de Beauvoir, em sua obra O Segundo Sexo, corrobora tal situação. Corroborar é confirmar. E é um verbo transitivo direto, sem preposição, tá? Não é corrobora com, é corrobora alguma coisa. Corrobora tal situação quando diz que, abre aspas, ninguém nasce mulher, torna-se mulher, fecha aspas, ponto. Uma coisa importante. A frase aí de Simone foi utilizada como se fosse continuação da minha frase. A minha frase é que Simone de Beauvoir, em sua obra tal, corrobora a situação quando diz que tal, tal, tal. Veja que a frase dela se encaixou perfeitamente como continuação da minha frase. E aí eu só botei as aspas para mostrar onde termina a minha fala e onde começa a dela. Beleza? Não precisou de dois pontos. Inclusive, isso torna a leitura mais fluida. Só que o que pode acontecer? Às vezes a frase do pensador usa a primeira pessoa de singular, coisa que eu, como autor da dissertação, não posso usar. Ou usa uma forma que não encaixa na minha frase, por exemplo, enfim. Então, se a fala do pensador não encaixa na minha frase como se fosse uma continuação, a exemplo do que eu fiz aí seria relevante utilizar os dois pontos e tal. Do contrário,
Eu acho desnecessário os 2 pontos. Eu acho que fica mais interessante usar uma citação direta, quando for uma citação direta, e se ela se encaixar, a gente utilizar como se fosse continuação da nossa frase, tá? Só tem... Opa, tem mais um exemplo aí, da direta, tá? Pulei. Outra causa para a persistência do problema é a capacidade de o abusador de manipular... Opa, é a capacidade de o abusador manipular o indivíduo da vítima. Ops, misturei foi tudo aí. Enfim, vou fazer uma alteraçãozinha porque não está legal a estrutura. Outra causa para a persistência do problema é a capacidade de o abusador manipular o psicológico da vítima, fazendo-a sentir-se culpada, em casos de conflitos, pelas agressões verbais por ela sofridas. Tal situação se opõe ao ideal proposto por John Stuart Mill, segundo a qual, no caso, segundo o qual, que é o ideal, ou John Stuart Mill. Então seria segundo o qual, sobre seu próprio corpo e mente, o indivíduo é soberano. Veja, nesse caso eu utilizei a citação como contraste. E, de novo, a frase de John Stuart Mill, do pensador, continua a frase da dissertação em si, do autor da dissertação. Então, ela se encaixou direitinho. Tá? Mas, se não encaixasse, seria interessante usar os 2 pontos para separar. Vamos para a citação indireta. A citação indireta você vai utilizar as suas palavras para explicar a ideia do pensador. Claro que ainda assim tem que dizer de quem é a ideia, né? De quem é a frase. Bora lá. Em segundo lugar, vale salientar como o controle de dados pela internet vai de encontro à concepção do indivíduo pós-moderno. Isso porque, de acordo com o filósofo pós-estruturalista Stuart Hall, o sujeito está inserido na pós-modernidade, é dotado de múltiplas identidades. Sendo assim, as preferências e ideias das pessoas estão em constante interação, o que pode ser limitado pela prévia seleção de informações comerciais, produtos, entre outros. Por fim, seria negligente não notar como a tentativa de tais algoritmos de criar universos culturais adequados a um gosto de seu usuário criam uma falsa sensação de livre-arbítrio e tolhe os múltiplos interesses e identidades de um sujeito que um sujeito poderia assumir. Nesse caso, o Stuart Hall, né, foi o filósofo usado para citar. Não teve aspas aí em momento nenhum, porque a ideia dele foi citada indiretamente, sem as palavras exatas que ele utilizou. Tá? E foi utilizado na forma de comprovação. Beleza? Vamos para mais um exemplo. Somado a isso, tendo em vista a capacidade dos algoritmos de selecionar o que vai ou não ser lido, estes podem ser usados para moldar interesses pessoais dos leitores, a fim de alcançar objetivos políticos e ou econômicos. Nesse cenário, a divulgação de notícias falsas é utilizada como artifício para dispersar ideologias, contaminando o espaço de autonomia previsto pelo sociólogo Manuel Castells, o qual caracteriza a internet como ambiente importante para a amplitude da democracia, devido ao seu caráter informativo e deliberativo. De novo, sem aspas, porque é uma citação indireta. E outra, essa citação aí, no caso, foi utilizada para estabelecer o contraste, o que acontece e o que deveria ser na teoria, o que é na teoria, segundo o sociólogo citado. Desse modo, lembra um fechamento do parágrafo, um fechamento do desenvolvimento. Desse modo, o controle de dados torna-se nocivo ao desenvolvimento da consciência crítica dos usuários, bem como a possibilidade de uso da internet como um instrumento de politização. Beleza? Aí vamos para alguns exemplos de citações. Eu vou falar de maneira geral a ideia e pensar, mas vocês podem pensar também e mandar temas que se encaixam nessas citações, tá? Bora lá. Se a educação sozinha não pode transformar a sociedade, tampouco sem ela a sociedade muda. Paulo Freire. Veja, muita gente, felizmente eu estou vendo menos isso, tá? Mas muita gente utilizava, ou já vi várias vezes gente utilizando, na conclusão da dissertação, frases desse tipo sobre a educação,
somente para dar uma desculpa de que a educação é uma das propostas de intervenção. Gente, a conclusão é para dar a intervenção e o fechamento. Não precisa mais argumentar, então não precisa citar ninguém, vai virar só enfeite. E enfeite não é interessante, você tem que usar argumentos produtivos. Então, eu poderia usar essa ideia de Paulo Freire, como também de Immanuel Kant, que, né, o homem é aquilo que a educação faz dele, entre outras do mesmo tipo, no desenvolvimento, para, de alguma forma, provar que a educação é importante, porque isso vai ter uma relação direta com o tema. Então, se tiver uma relação direta com o tema, eu tiver que provar que a educação é importante, é um fator essencial, aí eu posso utilizar no desenvolvimento. Mas para botar na conclusão só como um desculpa, não serve. Temos aí uma frasezinha de Rousseau, um contratualista. A natureza fez o homem feliz e bom, mas a sociedade deprava-o e torna-o miserável. Resumindo para ele, apesar que é uma frase o tanto quanto determinista, né, e uma visão muito otimista sobre o ser humano, para ele o ser humano é corrompido pela sociedade. O indivíduo é corrompido pela sociedade, portanto ela que influencia. Por isso tem que haver um Estado presente para estabelecer normas, regras e tal, para tentar fazer com que essa influência seja minimizada. Ok? Então, seria essa ideia de Rousseau que você pode utilizar em temas que se apliquem nessa questão da influência, criminalidade juvenil, se for a sua tese, o cyberbullying ou algo do tipo. Você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Pablo Neruda. Interessante. Inclusive, Pablo Neruda é um poeta, tá? Então, para não dizer, ó, segundo o filósofo, não. Pablo Neruda, poeta. Vê só. Eu poderia utilizar isso aí sobre liberdade de expressão, por exemplo, ou até mesmo a questão do meio ambiente, já que nós agimos como queremos, mas podemos sofrer as consequências, nós e as nossas próximas gerações. Outra legal sobre a questão ambiental, né, Paul Watson, do Greenpeace, uma ONG ambientalista muito conhecida, inteligência e habilidade das espécies para conviver em harmonia com o meio ambiente. Legal. Aí eu vou usar para mostrar o contraste, porque na prática a gente não vive em harmonia com o meio ambiente. Einstein. Tornou-se aterradoramente claro que a nossa tecnologia ultrapassou a nossa humanidade. Eu poderia utilizar em temas que envolvem a engenharia biológica, a bioética. Eu poderia utilizar temas que envolvem o cyberbullying, por exemplo, né? A tecnologia aí está suprimindo valores humanos. Eu poderia falar do isolamento dos indivíduos frente às tecnologias de comunicação. Poderia utilizar até a questão da eliminação de empregos devido à tecnologia. Enfim, são várias possibilidades. George Orwell é um autor, um escritor de livros de romances, tá? Em que ele tem várias críticas fortes. Uma dessas é a Revolução dos Bichos. Ele critica muito a sociedade, critica muito os valores que são deturpados, enfim, as estruturas sociais. Se a liberdade significa alguma coisa, será sobretudo o direito de dizer às outras pessoas o que elas não querem ouvir. Noção da liberdade de expressão também. Uma observação, professor, mas e aí? Se a liberdade de expressão é uma liberdade, deveria ser irrestrita, como faz em caso de abusos? Veja, em tema que envolva a liberdade de expressão, você só não pode sugerir uma censura prévia, ou seja, aquele indivíduo, aquilo que ele iria falar tem que ser passado por ser submetido a uma análise para, caso seja concluído que é inadequado, ser proibido. Isso é censura prévia, não pode. O que se pode fazer é, caso o que aquele indivíduo falou vá ferir os direitos de alguém, ferir a imagem de alguém ou até fazer apologia a um crime ou algo do tipo, esse indivíduo vai sofrer consequências, ou seja, ele fez um mau uso do direito da liberdade de expressão. E aí volta para a ideia do Pablo Neruda. Ele é livre para expressar o que quiser, mas se o que ele expressar for ferir uma lei, for atingir a imagem de alguém ou algo do tipo, aí ele vai ter que pagar, não é? Nos trâmites da lei. Importa mais o que você pensa sobre si mesmo do que o que os outros pensam sobre você. Temas, por exemplo, que envolvem padrões de beleza.
Todo homem toma os limites de seu próprio campo de visão como os limites do mundo. Arthur Schopenhauer. Uma observação. Existem teóricos com nomes bem complicados de se escrever. Eu sugiro que você faça uma seleção daqueles teóricos que você entende mais a ideia deles, que você é mais apegado, que você acha que vai lembrar mais, e aí se o nome for complicado, você faz aí a sua estratégia para decorar esse nome. Você pode dividir em 2 ou 3 partes, inclusive. Né? O Nietzsche aprende a escrever dessa forma, divide em 2 partes, e aí fica fácil para lembrar como cada parte dessa é escrita. Pois bem, e aí ele está falando sobre, por exemplo, intolerância, sobre polarização, a questão do polarização política que a gente vem passando nos últimos tempos, né? De extremos opostos, enfim. John Stuart Mill, gosto muito, já usei em várias situações, sobre seu próprio corpo e mente, o indivíduo é soberano. É uma visão ideal dele sobre liberdade. Cuidado para não confundir, Paulo Freire é com I, o Freire, tá? Gilberto Freire é um sociólogo. Paulo Freire é um educador, filósofo da educação e tal, mas é o educador. E Gilberto Freire, o Freire dele é com Y, é um sociólogo. Sem o fim social, o saber será a maior das futilidades. Por exemplo, temas como escola sem partido. O resultado mais sublime da educação é a tolerância, Helen Keller. Então, se eu for falar que uma educação deficitária, seja doméstica, seja na escola, agrava a situação de um preconceito, seja qual for o tema, preconceito racial, religioso, algo do tipo, eu posso citar Helen Keller para mostrar que para ela, né, através da educação é que a tolerância vai existir. Portanto, a intolerância é fruto dessa falta de educação. Nada é permanente exceto a mudança. Heráclito. Enfim, essa é uma frase bem genérica, mas pode ser usada em temas que envolvam a necessidade de mudar, por exemplo, de alguns pensamentos antiquados, retrógrados, que precisam mudar, porque para Heráclito nada deveria ser permanente, só a mudança, então o indivíduo deve ter a mente aberta para essas mudanças, tá bom? Temos aí uma frase atribuída a Francis Bacon, já vi algumas pessoas questionando, dizendo que não aprova, em nenhum livro dele essa frase foi de fato encontrada, mas a gente pode dizer que é atribuída a Francis Bacon, não vamos estar mentindo. Conhecimento é poder. E aí a importância, por exemplo, do conhecimento, de uma educação crítica para a sociedade, para que ela possa realmente participar das mudanças do país. Um exemplo. E o homem é o lobo do homem, Thomas Hobbes, outro contratualista, assim como Rousseau, assim também como John Locke, é importante entender um pouco mais sobre ele. Hobbes diz que o homem, ao contrário de Rousseau, né, o homem é mau por natureza. De que maneira? A natureza do homem é a guerra, é o caos, é o conflito. E aí cabe à sociedade, por meio do contrato social, né, um poder regulador, ou um Estado, por exemplo, impor as normas de conduta e, né, colocar em prática, exigir o cumprimento para que o homem não manifeste seu potencial destrutivo. Justiça com as próprias mãos poderia se encaixar aí, e o cyberbullying também, né, que eu posso falar que a ausência da aplicação das leis, das normas, faz com que os indivíduos ajam daquela maneira nas redes sociais, já que é mais difícil haver essa fiscalização e punição. Temos uma frase de Marx e Engels, uma ideia: a história de todas as sociedades existentes até hoje é a história da luta de classes, temas que envolvem desigualdades sociais, por exemplo, relações trabalhistas. A política é uma questão muito séria para ser deixada para os políticos. Charles de Gaulle. Enfim. Deixa eu botar aqui de volta. Alguns pensadores interessantes, a gente vai ver ao longo das próximas aulas, não agora, mais adiante, né, quando a gente terminar a questão da estrutura da dissertação, falar de conclusão e tudo mais, nós vamos estudar outros pensadores, então, a saber, Max Weber, a gente tem Foucault, né, vamos Durkheim também, falar sobre ele, aprofundar um pouquinho Hannah Arendt e Simone de Beauvoir, entre Hegel, né, a professora Carlinha Ribeiro vai falar, ou Reginaldo, né, dependendo da sua turma, vai falar sobre isso mais adiante,
E aí eu vou aproveitar muitos desses pensadores para a gente utilizar na redação, empregar na redação, porque, repetindo, a maioria das redações que tiraram 1000 nos últimos anos tem argumento de autoridade, uma ou duas vezes no texto. Tá? Então é um dos argumentos mais fortes e que mais funcionam para a redação. Então é isso, galera. Espero não ter me alongado tanto, mas provavelmente eu me alonguei. Mas é importante, né, estudar com atenção esse tópico. O desenvolvimento vai influenciar na maioria das competências, tá bom? Então é isso. Pratiquem. Qualquer dúvida, mandem para mim. Bons estudos e até a próxima. E até breve, espero vê-los presencialmente, ok?